Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane Penteado, muito boa tarde para você, como vai? Muito boa tarde, Og. Boa tarde a todas e todos os ouvintes. Muito bacana. Muito bem, graças a Deus. Ótimo, ótimo. Doutora Juliane vai falar hoje, gente, sobre a aposentadoria da dona de casa, que eu acho que tem muita gente que não sabia. Será que a dona de casa pode aposentar? Existe, doutora Juliane, uma aposentadoria específica para dona de casa? Sim, Og, existe. Na verdade, o que a gente vê hoje no Brasil, e já há muito tempo, né? As mulheres, e quando a gente fala dona de casa, é um termo, mas também pode colocar para os donos de casa, né? Sim, então, vamos claro. colocar assim num contexto até amplo do gênero. Para aqueles que são responsáveis também, né, na manutenção das suas casas. Muitas vezes a mulher trabalha fora, o homem não tem condições, tem que cuidar do filho, fica em casa também. Existe. Exato. Então, ainda nós já encontramos hoje em dia situações assim, né? Sim. Não é comum, mas existem. Uhum. Então, essas pessoas que não exercem uma atividade remunerada, né? São aquelas pessoas que estão sem uma atividade que lhe garanta uma renda em razão do trabalho. Certo. Porém, o trabalho de casa é um trabalho, certo? A gente Claro. trabalha, que tem em casa, tem que lavar louça, tem que passar, fazer comida, Cuidar tudo dos aquilo filhos. Cuidado de filhos quando tem filhos, ou até dos bichinhos quando tem bichinhos, né? Então, tudo isso faz parte de um trabalho não remunerado. E esse trabalho não remunerado, ele pode ser utilizado para contribuição no INSS. E o que normalmente acontece? Essas pessoas acabam que contribuindo ou não contribuindo muito bem, porque existe uma categoria específica que se chama segurado facultativo, que são aquelas pessoas que não têm o trabalho remunerado, como eu disse, mas elas desenvolvem alguma forma de atividade que possam se enquadrar nessa categoria e aí sim fazerem jus a benefícios. Então, a aposentadoria para essas pessoas donas de casa, elas podem também, elas têm esse direito, só que elas precisam se atentar a alguns quesitos aí, né? Uhum. Então, o que elas precisam observar? Primeiro, é necessário ter no mínimo 15 anos de carência ou contribuição, tá? Que dá, neste caso aqui vai dar a mesma coisa. E mas ela tem que ter uma idade contribuído, mínima também. ela tem que ter contribuído de alguma forma, em algum momento da vida ela tem que ter contribuído com o INSS. Exatamente, ela precisa ter contribuído. Tá. Então, não é que você vai receber uma aposentadoria sem ter pago nada. Sim, não, A gente já ainda tem que ter feito parte dos contribuidores. Exato, a gente ainda tem pessoas que confundem isso, porque a aposentadoria, ela necessita de contribuição. Mas a diferença aqui é que não há um trabalho remunerado, há um trabalho sem remuneração. Então, para isso, essas pessoas precisam se inscrever na Previdência Social. Então, isso é feito através de um cadastro no próprio site do Meu INSS. Essas pessoas podem fazer a inscrição como segurados facultativos e passarem a contribuir. Essa contribuição, ela pode ter duas modalidades. Por exemplo, aquela que quer contribuir sobre o salário mínimo apenas, ela vai pagar 11% sobre o salário mínimo. E aí ela vai optar por essa situação e vai pagar mensalmente. Só que aí a aposentadoria e qualquer outro benefício vai ser também de um salário mínimo. Mas vamos supor que existam aquelas pessoas que não têm uma atividade remunerada, mas por outras circunstâncias elas possuem uma capacidade de contribuir maior, seja porque o parceiro ou a parceira investem nisso, ou seja porque tem algum outro tipo de renda que não seja no trabalho remunerado. Essas pessoas podem contribuir sobre 20% e esse valor pode chegar até o teto. Então, vale a pena, nesses casos, pessoas que têm maior condição contributiva, de ganho mesmo, para pagar esse valor, pagar aquela condição que reflete mais a sua vida social e econômica, né? Então, quais são esses benefícios para ela? É porque ela vai ter uma média calculada sobre um valor maior.
Então ela vai ter direito no futuro, se ela hoje ela tem uma mulher de 40 e poucos anos, por exemplo, ela vai ter aí 15 anos pela frente para contribuir à Previdência Social num valor mais condizente com a sua possibilidade econômica e ter no futuro uma aposentadoria aí que ela está investindo. E aí a gente fala para essas pessoas como um investimento no seu futuro, porque Previdência Social, como eu sempre falo, ela é um seguro, e é um seguro social público, mas que ele é garantido. Então você tem aí uma possibilidade de contribuir, organizar a sua vida, o seu plano de vida previdenciário e financeiro, para no futuro ter uma renda de aposentadoria mais compatível. Mas aí você pode me perguntar assim, mas e quem ainda já está com uma idade mais avançada? Será que vale a pena pagar o atrasado? Aí vai depender só se ela pagou alguma coisa para trás, tá? Porque nesses casos as pessoas geralmente, como elas não têm uma atividade remunerada, ela não tem como pagar esse atrasado, porque ela não tinha exatamente uma base para apurar esse valor, né? Essa atividade remunerada. Então, por isso é importante que as pessoas pensem nisso com um pouco de antecedência. Essa é a razão pela qual eu trouxe esse tema hoje. Observarem antes de chegar já na idade avançada, porque aí se ela já chegou na idade avançada, e o avançado aqui eu faço até um parênteses, porque hoje as pessoas com 60 anos de idade são jovens ainda. Sim. Do ponto de vista, né, graças a Deus a gente está melhorando como ser humano na evolução, mas a gente tem também as pessoas de situação de baixa renda. E aí a baixa renda acaba ficando no BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada, o que pode ser ao idoso nesses casos. Porém, ela poderia ter, às vezes, recolhido, então não tem o 13º, e até mesmo para ser enquadrada como um BPC aqui, tem que avaliar os outros quesitos com relação ao enquadramento de renda, né? Sim. Aí, às vezes, por uma coisa ou outra, acaba não enquadrando. Então, a gente precisa sempre lembrar, Og, aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, observem antes, observem a sua contribuição antes de chegar no momento de fazer a aposentadoria. E esse estilo de contribuição, que é a contribuição facultativa, ela permite que essa pessoa contribua. Olha, eu estou numa fase mais difícil agora, eu não estou conseguindo pagar o teto, eu vou pagar no mínimo, pelo menos para que eu mantenha aqui um vínculo, e se precisar de qualquer problema que acontecer comigo, eu tenho um auxílio doença, eu tenho uma pensão por morte para o meu dependente, por exemplo, né? Mas eu tô ali, eu tô vinculada ainda à Previdência. Aí, vamos supor que eu melhorei, a coisa melhorou um pouco, eu dei uma eliminada nas dívidas, nas contas, eu vou voltar a contribuir no teto ou num valor melhor. Então, isso no futuro vai fazer com que essa pessoa tenha uma aposentadoria mais vantajosa do que limitada apenas ao salário mínimo. Tá certo, então. Doutora Juliane, muito obrigado pelas explicações. Hoje falando aí sobre a aposentadoria da dona de casa, que em resumo precisa ter pelo menos 15 anos, né, doutora, de contribuição para poder ter direito a esta aposentadoria. Muito obrigado, doutora. Pelo menos 15 anos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Og. Um abraço a vocês todos aí da rádio e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.